Parem de comprar SSD errado para o notebook e computador de vocês. Antes de comprar um SSD, você tem que tomar alguns cuidados porque existem diferentes modelos e alguns não vão ser compatíveis. Nesse vídeo a gente vai entrar em mais detalhe nesse assunto para que você não erre na hora de comprar um novo SSD para o seu computador ou notebook. Então, bora pro vídeo. Existe esse tipo de SSD, que é o SSD SATA de 2,5 polegadas, 2,5 in, que é um SSD do mesmo tamanho, da mesma forma de um HD de notebook. Então, nesse caso, não tem muito problema de compatibilidade. Você pode só tirar o HD do seu notebook e simplesmente chegar lá e conectar o SSD no lugar e depois instalar o Windows nele e pronto, vai funcionar, que é uma beleza. Também, esse SSD aqui, você pode simplesmente conectar em um computador de mesa com um cabo SATA e um cabo de alimentação da fonte e ele vai funcionar. Não existe nenhum computador que não vai aceitar esse SSD aqui. Bom, pelo menos não um computador recente. Mas, se a gente está falando daqueles SSDs que são menores, que vão direto na placa-mãe, tanto do notebook como do computador de mesa, são os SSDs M.2. E é aí que muita gente tem problema com compatibilidade. Existe o SSD M.2 SATA e o SSD M.2 NVMe. A principal diferença é que o M.2 SATA, apesar de ser um SSD menor, bonitinho, que vai direto na placa-mãe, ele ainda usa o mesmo protocolo de comunicação que esse SSD aqui. Pô, protocolo de comunicação, usou uma palavra chique aí para tentar explicar o conceito, mas não é muito complicado. Basicamente, por utilizar o mesmo protocolo de comunicação, esse SSD SATA de 2,5 polegadas e o M.2 SATA vão atingir a mesma velocidade teórica, né, velocidade máxima teórica, de cerca ali, eu não sei o valor exato aqui, mas de uns 600 megabytes por segundo, não vai passar disso. Então, tem o outro SSD que é o M.2 NVMe, que aí ele tem várias gerações, mas que passa aí de 3.000 megabytes por segundo, é um SSD mais rápido. O problema é que algumas placas-mãe de notebook e de computador só vão aceitar um dos tipos de SSD e algumas também vão aceitar os dois. E como saber então qual SSD M.2 comprar para o seu computador? Se é um computador de mesa, o que você vai fazer é olhar no manual da placa-mãe, que está bem explicado ali se é o SATA ou o NVMe. Não tem dúvida, no manual da placa-mãe, até na caixa da placa-mãe de um computador de mesa, vai estar escrito qual SSD que é o que você deve comprar para colocar naquele slot ali disponível. Agora, se é um notebook, essa informação ela é muitas vezes confusa. Os fabricantes, eles às vezes informam coisas erradas mesmo, então às vezes você pergunta, ele te fala o que não vai funcionar. Eu já vi isso acontecer várias vezes e não costuma ter escrito em nenhum manual isso. E aí você compra um notebook, você quer colocar um SSD M.2 nele e fica meio perdido, porque o fabricante não te fala qual que é, muitas vezes as lojas também não sabem te informar ou informam incorreto, e aí o que a gente depende é da experiência de outras pessoas que compraram um SSD e colocaram nesses notebooks. E aí você pode procurar em outros vídeos no YouTube de pessoas que têm o mesmo modelo, exatamente o mesmo modelo de notebook que o seu, e aí ver qual SSD que foi colocado aí, ou você pode olhar naquele site Que Notebook Comprar, que lá, além das reviews dos notebooks, no final dos comentários, você encontra informação ali de pessoas conversando, falando, eu coloquei um SSD desse tipo e deu certo, ou então perguntando, esse notebook aceita M.2 SATA? E aí alguém responde no comentário, aceita sim, ou não aceita, e aí por lá você fica sabendo. Então, a forma que eu mais uso é de pesquisar nesse site Que Notebook Comprar, que inclusive é um site muito bom com muitas informações sobre notebooks, ou então eu vejo outros canais no YouTube de como as pessoas fizeram essa instalação para fazer, né, com o mesmo SSD. Espero que esse vídeo ajude aí as pessoas que estão comprando um SSD errado e você que está assistindo aqui, preste atenção nisso para não comprar aí um SSD incompatível com a sua máquina. Se você quer saber também mais sobre como usar um SSD e um HD junto no mesmo computador, eu tenho vídeos que falam, vou deixar aqui sobre isso, que é uma coisa importante de se saber, né, como usar esses componentes juntos. E se você quiser também ver vídeos de instalação de SSD em notebooks, tem vários aqui no canal e eu vou deixar links também na descrição. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais!